E olha, quinta-feira agora é Corpus Christi, né? Você sabe dizer se é feriado ou não? Sempre surge essa dúvida nessa época, né? É feriado ou não é? É feriado nacional ou é municipal? É ponto facultativo? Bom, se você, assim como eu, teve essa dúvida e foi pesquisar, a gente agora vai trazer a resposta completa para você de casa, tá? O Alan Garcia está ao vivo com um advogado que, afinal, vai tirar essa dúvida para todos nós. Que tipo de feriado é esse aqui em Maceió, Alan? Oi, Beatriz. Sempre que surgir essa dúvida que você colocou muito bem, temos que pensar, é um feriado nacional, estadual ou municipal? Porque dependendo de onde você mora, a cidade, o estado, vai ser feriado ou não. E aí, em Maceió, feriado de Corpus Christi, quinta-feira, vamos ter? E no estado, como é que fica a situação? A gente está aqui com o advogado Henrique Messias, que sempre nos ajuda a entender que feriado é esse, quais os direitos temos diante de um feriado. Corpus Christi, então, Henrique, é feriado em Maceió, você já me passou essa dica. Vamos para, então, abranger aí. Em Alagoas, é feriado ou não? Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, Beatriz, no estúdio, os amigos que nos acompanham através da TV Pajuçara. Então, Alan, como você já bem colocou, Corpus Christi é um feriado municipal. Os feriados eles podem ser nacionais, não é o caso do Corpus Christi, estaduais, no caso de Alagoas só temos um, que é o dia 16 de setembro, a nossa emancipação política de Pernambuco, e alguns municipais que são geralmente os religiosos. Corpus Christi é um feriado religioso. Em Maceió é um feriado religioso. Em Arapiraca, a segunda maior cidade do nosso estado, também é um feriado religioso. Mas em outros municípios não é feriado. Alguns municípios do Sertão, por exemplo, Batalha não é feriado, já soube dessa informação de Batalha. Portanto, é importante que a pessoa que nos assiste, que nos acompanhe, procure saber se na sua cidade Corpus Christi é um feriado religioso, porque se for, ele tem direito à folga se trabalhador normal. Se não for, ele precisa trabalhar normalmente. Então vamos trabalhar no cenário da gente. Em Maceió é feriado, no estado não. Mas o governo anunciou hoje que vai dar ponto facultativo. Como fica, então, essa relação? Perfeito, é importante que a gente esclareça isso também. Em algumas cidades não é feriado, mas é ponto facultativo. Veja, o ponto facultativo ele só vale para os servidores públicos. Os servidores públicos eles têm a faculdade, a alternativa de comparecer ou não ao trabalho. Isso não vale para o trabalhador seletista, aquele que tem sua carteira de trabalho assinada, presta serviços para a empresa. Então, ponto facultativo não é feriado, só é válido para servidor público. Se na sua cidade é ponto facultativo, somente os servidores públicos podem faltar, não precisam necessariamente comparecer ao trabalho. O trabalhador normal, seletista com carteira assinada, deve trabalhar porque não é feriado. Então, a gente também precisa pensar nisso. Em Maceió existe o feriado. Então, quem está aqui e precisa trabalhar, a empresa vai lá e pede, olha, venha trabalhar mesmo que seja feriado, ele tem um direito diferente daquela cidade, como Batalha, que o senhor colocou, sim, onde não é feriado e o pessoal vai trabalhar normalmente. Qual é a diferença, então, de quem trabalha aqui em Maceió no feriado de Corpus Christi e em Batalha, que não tem feriado? Perfeito, não veja, em Batalha é um dia de trabalho normal. Então, o trabalhador vai prestar seu serviço e não receberá nada além da remuneração que já é ajustada para um dia de trabalho normal. Já em Maceió e em outras cidades, por ser feriado, se eventualmente aquela atividade em que o trabalhador presta os seus serviços, aquela empresa ela funciona, um supermercado, por exemplo, e o trabalhador ele é convocado para trabalhar, ele precisa prestar os seus serviços e ele terá direito a uma folga compensatória ou ainda o pagamento em dobro daquele feriado trabalhado. A empresa tem essa alternativa de pagar a dobra, que a gente chama, pagar a hora extra 100% também, que se fala dessa forma em algumas localidades, ou ainda uma folga compensatória, que precisa ser ajustada com os trabalhadores. Vou dar um exemplo. O feriado é na quinta-feira. Em algumas empresas, o que está se fazendo? Está se prorrogando esse feriado para sexta-feira e as pessoas trabalharão normalmente na quinta-feira. Então é possível fazer esse acordo para trabalhar no feriado e compensar com folga em outro dia lá. Mas é importante que tudo isso fique registrado para que nenhum dos lados saia perdendo, né? Perfeito. É importante que fique registrado e, além disso, é importante que seja acordado. Não é possível impor essa compensação no caso dos feriados. Precisa acontecer um acordo entre o empregador e o empregado, entre o empresário e o trabalhador.
Existe a possibilidade de alguma outra alternativa? Você colocou uma aqui, né? Não vamos fazer a quinta-feira, vamos para a sexta. Existe uma outra possibilidade ou essa é a única diante desse direito trabalhista? Existe sim. A gente tem, como eu já falei, a possibilidade de pagar em dobro o feriado trabalhado, ou ainda essa compensação não precisa necessariamente acontecer no dia seguinte. Pode ter um acordo para que, eventualmente, o trabalhador preste seu serviço agora na quinta-feira, trabalhe também na sexta e folgue em um outro momento. Junto com as férias? Junto com as férias, isso. Tá? Ou ainda, né, Alan, a gente já tratou aqui do carnaval, não é feriado no carnaval, mas o trabalhador já teve essa folga compensatória. Ele vai trabalhar agora um feriado, né, para compensar uma folga que já aconteceu. Então, desde que aconteça o acordo, é importante que a gente destaque isso. É possível que haja essa compensação ainda com a folga maior. Perfeito, então. Muito obrigado, viu, Henrique, por todo esse esclarecimento, porque realmente feriado, o pessoal fica em dúvida, tenho que ir, não tenho que ir, se eu for, como fica o pagamento daquele dia. Então, a gente reforça, em Maceió é feriado, portanto, as pessoas que vão trabalhar aqui em Maceió, que trabalham em Maceió e precisam estar presentes no trabalho, na quinta-feira, tem sim essa remuneração diferente, a hora extra. Beatriz, se você mora em uma cidade, aqui em Alagoas, que não considera Corpus Christi como feriado, é um dia normal, vai trabalhar, vai dar a sua carga horária e não recebe nada além do que você já recebe normalmente pelos 30 dias de trabalho. Eu volto com você.